Agora, olha que coisa interessante aqui. Quando a gente fala a respeito, né, do selo de Deus e a marca da besta, a gente tem um texto lá de Apocalipse, capítulo 7, verso de 1 a 4, que diz o seguinte pra gente. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então viu o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. A gente sabe que nesse texto aqui, ele é altamente simbólico, tá certo? Mas a simbologia principal é que existe um grupo que no final do tempo vai receber o selo do Deus vivo antes que as pragas comecem a romper sobre a terra. Tá certo? Eles vão ser protegidos por Deus antes que as pragas comecem a cair sobre a terra. E eles vão ser protegidos e identificados de que maneira? Eles vão ter o selo do Deus vivo. Esse selo vai ser colocado o quê? Na fronte deles, tá certo? Na testa, identificando o quê? Caráter. Eles vão ter o mesmo caráter do Deus vivo. E para ter o caráter do Deus vivo, nós precisamos também o quê? Ter a lei desse Deus. Agora, olha que coisa interessante. Enquanto Deus sela um povo com seu selo, olha o que a besta faz. A gente sabe que pelos estudos de Apocalipse, a besta que surge do mar representa o poder papal, tá certo? Pelos estudos de Daniel e Apocalipse que nós fizemos, esses vídeos estão aqui no nosso canal, você pode encontrar aqui. Representa o poder papal. Aquele mesmo poder que durante a Idade das Trevas, né, obliterou a palavra de Deus, escureceu as verdades bíblicas e mudou o dia do Senhor. No fim dos tempos, ele vai retomar aquele poder que ele tinha. E olha o que ela vai fazer lá em Apocalipse 13, do verso 16 a 17. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca, sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Ou seja, enquanto Deus sela um povo, a besta que surge do mar, o papado, vai estar selando outro povo. Tá certo? Se eles quiserem manter os seus direitos aqui na terra, de comprar, de vender, de liberdade, ir e vir, fazer o que eles quiserem, se eles quiserem manter o seu conforto aqui na terra, a sua liberdade, eles precisarão ser marcados com a marca da besta. E essa marca da besta, ela faz oposição direta aos mandamentos de Deus. Sabe por quê? Quando diz que essa marca ela vai ser dada sobre a mão direita ou sobre a fronte, isso nos lembra um texto que está lá em Deuteronômio capítulo 6. E olha o que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 6. Eu vou ler o verso 8 primeiro, para a gente aqui, e você vê como ele é semelhante a esse texto que a gente acabou de ver aqui, na marca da besta. Olha só. Deuteronômio 6, no verso 8, olha o que diz aqui Moisés, né, ao povo. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. Tá certo? É isso que Moisés aqui orienta ao povo. Mas o que deve ser atado como sinal na mão e frontal sobre os olhos, ou seja, na fronte? O que deve ser atado? Olha no verso 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir. O que deveria estar, então, atado na mão e por frontal entre os olhos? Os mandamentos e os estatutos de quem? De Deus. Quando a besta ela marca na mão e na fronte o seu povo, ele está fazendo um confronto direto com o quê? Com os mandamentos de Deus, com a lei de Deus. E olha o que diz Apocalipse 14 a respeito daqueles que forem marcados pela besta. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do corpo. Ou seja, aquele que receber a marca da besta enfrentará a ira de Deus. São dois grupos, os que são selados por Deus e aqueles que são selados pela besta. Aqueles que recebem o selo do Deus vivo e aqueles que recebem a marca da besta. Não tem uma outra opção. Não tem uma terceira via. Ou é um grupo ou é outro. Não tem como ficar em cima do muro com relação a isso. E agora o grande ponto que a gente percebe aqui entre a comparação entre o selo de Deus e a marca da besta é: o selo de Deus ele é realizado pelo Espírito Santo a todos que obedecem a Deus.
lá no texto de Atos, capítulo 5, verso 32. O selo de Deus, ele identifica aqueles que pertencem e adoram a Deus. Lembra que nosso estudo na criação de um povo, a gente lê os textos lá, né, de Êxodo, capítulo 31, verso 13, Ezequiel, capítulo 20, verso 12 e 20, que diz o quê? Que os sábados serão sinal perpétuo entre Deus e o seu povo. O sábado, né, não os sábados, não os sábados dos judeus, mas o sábado do Senhor, que está na lei do Senhor. O selo de Deus, ele é marcado onde? Na fronte. Nós vimos isso lá no texto que a gente leu de Apocalipse 7 e também em Apocalipse 14. O selo de Deus é colocado na fronte. Significa o quê? Caráter. Eles vão ter o caráter de Deus. O selo de Deus, será que é o número de Deus, que é o 7? É o número da perfeição? Nós não podemos dizer, tá certo? O selo de Deus, ele é o símbolo da autoridade de Deus, que a gente vê no mandamento. Agora, e a marca da besta? Primeiro, é realizado pela besta da terra, que é o falso profeta, tá certo? É ele que estabelece essa marca. E fazem com que eles obedeçam à primeira besta que surgiu do mar. A marca da besta identifica aqueles que pertencem e adoram a besta, que trocaram a glória de Deus pela glória dos homens. É marcado na mão direita ou na fronte. É um número de homem, né? O 666. E é o símbolo e a autoridade o quê? Da besta. Então, um é o selo de Deus, outro é a marca da besta. Agora, por que nós entendemos que o sábado, o dia do Senhor, o sétimo dia, é o selo de Deus? Olha que coisa interessante aqui. Lá em Isaías capítulo 8, verso 15 e 16, diz o seguinte para a gente. Muito dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Resguarda o testemunho e sela a lei no coração de quem? Dos meus discípulos. E é interessante que esse texto de Isaías fala sobre o povo de Deus que vai enfrentar as águas do Eufrates. O Eufrates é o rio de onde? Babilônia. Tá certo? Tem uma alta conexão aqui com o Apocalipse. Ou seja, o exército assírio, né, ele iria invadir ali Israel e iria destruir o povo. Só que alguns seriam poupados. Quem seriam poupados? Aqueles que resguardam o testemunho e que têm a lei de Deus selada onde? No coração deles. Tá certo? Então, dentro dessa convulsão que vai haver, né, um texto, inclusive, apocalíptico, revela que aqueles que tiverem a lei de Deus no coração, eles estarão o quê? Selados. E quando a gente vai para a definição de selo, a definição dele é o que diz, ó. Grande cunho sobre o qual são gravados em côncavo a figura, a assinatura, as armas ou a arma ou a marca simbólica de um Estado, de um rei, de uma entidade, e que se aplica sobre atos ou objetos a fim de autenticá-los, fechá-los inviolavelmente ou marcar uma propriedade. Uma chancela, um sinete. Essa é a definição de selo. Tá certo? Então, é uma assinatura que se aplica sobre objetos ou sobre, né, propriedades, para demonstrar a quem eles pertencem. E marca o que também? Né, aqui, ó, uma propriedade. Tá certo? Define o que pertence a quem. Ou seja, um selo ele vai ter nome, vai ter quem é a autoridade que possui esse selo e vai ter a propriedade ou objeto que pertence a ele. E quando nós vamos para o mandamento do sábado, lá em Êxodo capítulo 20, verso 8 e 11, ele possui o selo de Deus. Porque ele possui essas três qualidades. Olha que coisa interessante. O nome. Quem que identifica, né, o possuidor desse selo? Olha lá. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado de quem? Do Senhor. É o nome dele, né? Yahweh, né? O Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias vai falar quem ele é. Ó. Qual que é a autoridade dele? Fez o Senhor. Ele é criador. E aí depois vai falar qual que é a sua propriedade, ou seja, qual que é a autoridade do seu domínio. O que que ele fez? Os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Ou seja, tudo que foi criado nessa terra pertence a Deus, é de propriedade de Deus. Então o selo de Deus está em tudo aquilo que ele coloca ali a sua autoridade. E a gente percebe que o sábado, no centro do decálogo, ele funciona como o selo de Deus. Porque ele tem três qualidades. Ele identifica quem é o possuidor, ele identifica a sua autoridade e a sua propriedade. Os outros mandamentos não fazem isso. Somente o sábado faz isso. É por isso que ele é o selo de Deus. É por isso que o povo de Deus, no final dos tempos, será selado de uma maneira distinta com esse selo do Deus vivo. Agora, finalizando aqui, caminhando para o final, meus amigos. Uma vez que a gente viu que o sábado é o selo de Deus, qual que é a marca da besta? Nós que fizemos o estudo do Apocalipse sabemos, tá certo?
Mas quando nós vamos para o texto de Apocalipse, capítulo 13, quando a besta do mar surge, nós vemos que ela começa a fazer o quê? Quebrar os mandamentos de Deus. Lembra que a gente falou? Que a marca da besta era uma oposição direta aos mandamentos de Deus. Porque enquanto que a marca da besta é dada na mão ou na fronte, nós vimos lá no texto de Deuteronômio que o que era para ser selado na mão ou na fronte? A lei de Deus, os mandamentos de Deus. Tá certo? Sempre estar diante do povo. Olha o movimento aqui que a besta que surge do mar, representando o papado, ela faz. Primeiro, a besta exige adoração que só é devida a Deus. A gente vê esse texto lá em Apocalipse 13, no verso 4 a 8. E com isso ela quebra qual mandamento? O primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Depois, a besta da terra eleva uma imagem à primeira besta e exige o quê? Adoração. Então ele faz uma imagem e exige adoração para essa imagem. Esse texto está lá em Apocalipse capítulo 13, versos 14 a 15. E isso vai em confronto direto com o mandamento que diz o quê? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma no que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, e não os adorarás. Depois, o terceiro mandamento aqui. A besta, ela fala o quê? Blasfêmias. Nós vamos ver lá em Apocalipse capítulo 13, versos 5 e 6, que tem uma boca que fala o quê? Blasfêmias. E com isso quebra o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, se as atitudes da besta do mar, do papado, ela vai diretamente contra os mandamentos de Deus, e aqui a gente viu que foi contra os 3 primeiros mandamentos, ele também vai quebrar o quarto mandamento. E essa é a marca da besta. Olha o que diz aqui, só a respeito, né, da marca. A exigência para receber a marca da besta indica um ataque direto ao quarto mandamento. Porque os outros 3 já foram atacados, tá certo? E agora, quando chega o quarto, é o quê? É uma marca. Assim como o povo de Deus tem um selo, tem um sinal entre eles e Deus, aqueles que foram selados com a marca da besta, que forem marcados por ela, vai significar o quê? Eles pertencem à besta. Eles são propriedade da besta. Tá bom? Então a gente viu lá que o mandamento do sábado, né, do dia do Senhor, em Êxodo capítulo 20, verso 8 e 11, ele é o símbolo, é o selo de Deus. Só que quando a gente vai em Apocalipse 14, verso 7, lembra que são 3 mensagens de advertência ao mundo? A primeira mensagem diz o quê? Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Chegou o momento de Deus julgar a terra. Começou lá em 1844. E qual que é o convite que ele faz? Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Percebe? Enquanto a besta do mar está ali atacando a lei de Deus, a primeira mensagem angélica, ela fala, ela adverte o mundo. Ela convida o mundo a adorar o quê? O Deus verdadeiro. E quando ele faz esse convite, ele faz uma menção de novo lá ao mandamento. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Na terceira mensagem angélica, a gente vê de novo, né, uma objeção à marca da besta com relação à guarda dos mandamentos. Porque diz assim, ó, se alguém adora a besta e a sua imagem recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, vai enfrentar o quê? A ira de Deus. E quem é o povo que vai ser liberto dessa ira, que não vai enfrentar a ira de Deus? É aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, se todos os movimentos dessa besta do mar, do papado, é contra a lei de Deus, em específico os 4 primeiros mandamentos, nós entendemos que se Deus possui um selo, que é o sábado, a besta também possui a sua marca, que é o domingo, um falso dia de adoração. O dia que era dedicado à adoração ao sol, o dia que era dedicado à adoração ao dragão, aquilo que nós vemos que os pagãos mantinham, mas que se infiltrou dentro da igreja cristã e se colocou no lugar de Deus, se colocou no lugar do santo sábado do Senhor. Então aqui é importante a gente entender, meus amigos, que quando a gente fala a respeito da marca da besta, não significa que hoje aqueles que santificam o domingo estão recebendo essa marca. Porque essa marca da besta, ela surgirá quando for obrigatório, tá certo? Quando todos forem obrigados a receber essa marca. Então, a partir desse momento, vai ter uma grande oposição. Porque, novamente, o dia do Senhor ele será exaltado. O Santo Sábado será exaltado, porque muitas pessoas não vão aceitar. E muitas pessoas que estão no engano, que estão no erro, chegarão à conclusão da verdade. Que o dia do Senhor é o sábado do 7º dia e não o 1º dia. E vão recusar essa marca. Então, a marca da besta só surge quando for algo obrigatório, imposto. Ou você separa o dia de domingo para o seu dia de culto, tá certo? Ou você ali vai ser perseguido. E a gente vê no texto de Apocalipse 13
que muitos serão, inclusive, levados à morte, tá bom? Por não querer acatar, por não obedecer. Então, quando é dito isto, é interessante, será realmente que o domingo poderia ser a marca da besta? E aí lembra que aquela primeiro texto de Apocalipse que a gente leu, do anjo vindo do Oriente com o selo do Deus vivo para selar na fronte, né? Aqueles que pertencem ao povo de Deus. Ele é um texto que remete a Ezequiel capítulo 9, que a gente leu no estudo passado, Ezequiel capítulo 8, quando falava das abominações. Lembra desse texto? Deus ele leva Ezequiel lá para Jerusalém, leva para o santuário e começa a mostrar para ele todas as abominações que eram realizadas pelo seu povo, tá certo? Aqueles que se chamam pelo seu nome. E ele dizia assim lá em Ezequiel capítulo 8, verás ainda abominações maiores do que essas. Ele ia mostrando, verá abominações ainda maiores do que essas. E aí chega o ápice das abominações. Qual que é o ápice das abominações? Cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, adoravam o sol virados para o oriente. Ou seja, o ápice das abominações realizadas dentro do santuário do Senhor era o quê? Adoração ao sol. Que a gente já viu que é o quê? Sunday, domingo. Tá certo? Será que esse seria o selo da besta? Agora, olha que coisa interessante, que na sequência do texto de Ezequiel, no capítulo 9, tem esse texto que diz o seguinte: então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: chegai-vos vós, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Ou seja, é uma cena de juízo. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. E entre eles, certo homem vestido de linho. E a gente sabe que aquele que é vestido de linho, ele tem função o quê? Sacerdotal, tá certo? É a roupa do sacerdote. Com um estojo de escrevedor à cintura, entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Então tem esse sacerdote e mais 6 homens ali junto com ele, com as suas armas. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura, e lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Marca esse povo. Por quê? Aos outros disse: passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços, a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas todo homem que tiver o sinal, não vos cheguei. E começai por onde? Pelo meu santuário. Tá certo? Essa é uma cena de juízo que remete àquele texto de Apocalipse que nós vimos. Os juízos estão para vir sobre a terra, mas vem um anjo com o selo do Deus vivo e diz: olha, aguardem até que nós tenhamos selado o povo de Deus. Tá certo? Não comecem a destruir até que nós tenhamos selado o povo de Deus. Quando nós olhamos esse texto de Ezequiel, a gente vê a mesma ideia. Eles vão destruir, eles vão executar um juízo, mas o povo de Deus ele vai ser o quê? Selado. E quem é esse povo que é selado? É aqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Que abominações são essas? Olha o texto de Ezequiel 8. Uma dessas abominações. Existem outras, que são ligadas à idolatria. Tá certo? Mas uma das abominações qual era? Adorar o sol. Lembra que a gente falou que na advertência dos profetas, a idolatria sempre estava ligada à transgressão do quarto mandamento, o sábado. A gente pode ter certeza que essas pessoas que foram seladas aqui, elas obedeciam a Deus. Elas obedeciam à lei de Deus. Elas santificavam o sábado. Já os outros que estavam cometendo idolatria, até mesmo adorando o sol, a gente sabe que a idolatria está diretamente ligada com a transgressão do sábado. Eles, com certeza, não observavam o sábado, porque se eles observassem, santificassem o dia do Senhor, eles não trocariam a glória do Deus Criador por qualquer outra glória. Eles não trocariam a glória do Deus Criador para adorar um astro, um sol. Nessa cena de Ezequiel, nós conseguimos prefigurar o que vai acontecer nos últimos dias. O mundo será dividido entre 2 grupos: aqueles que têm o selo de Deus, aqueles que santificam o sábado do Senhor, do 7º dia, e aqueles que recebem a marca da besta, que escolhem, seja por manter os seus direitos, seja por manter os seus prazeres, seja por manter a sua comodidade, seja por engano, seja por mentira, eles vão continuar santificando o dia do sol. Quando a gente vai no final, olha o que diz. Você poderá ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e não encontrará uma única linha autorizando a santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado. A Igreja Católica, em virtude de sua divina missão, mudou o dia de sábado para o domingo. O domingo é uma instituição católica.
e sua observância só pode ser definida por princípios católicos. Do princípio ao fim das Escrituras, não é possível encontrar uma única passagem que autorize a mudança do culto público semanal, do último para o primeiro dia da semana. Eles não escondem, eles deixam isso claro. Roma alterou a lei do Senhor, Roma alterou o dia do Senhor. Aqueles que continuam ainda observando a santidade do domingo, depois desse estudo, depois daquilo que foi apresentado, meus amigos, não há desculpa. Olha o que o próprio Salvador diz para a gente. Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Se dirigindo aos fariseus. Tá certo? Esse texto é em outro contexto, tá certo? Dos fariseus. Mas as palavras, elas perduram até hoje. Porque nós transgredimos o mandamento de Deus por conta da tradição. Sendo que a própria igreja diz, nós mudamos pela tradição, nós mudamos pela nossa autoridade. Porque deixamos de fazer aquilo que o Senhor pede e ficamos inventando desculpa. Não, porque Cristo ressuscitou no domingo. Não, porque Paulo disse ali que nós não precisamos mais santificar o sábado. Para que ficar inventando desculpas? Sendo que a Bíblia é clara com relação a esse assunto, e a lei de Deus ela é imutável. Se fosse possível mudar a lei de Deus, Cristo não precisaria morrer na cruz. Porque ele morreu porque a lei não pode ser mudada. Ele morreu porque nós continuamos a transgredir a lei de Deus. Mas uma vez que sabemos a respeito do dia do Senhor, por favor, meus irmãos, não vamos continuar com a nossa servidura transgredindo esse santo dia. Lógico, não seremos perfeitos, mas Deus terá graça e misericórdia para nos sustentar. Só não sejamos rebeldes contra aquilo que o Senhor nos disse. Em Mateus 15, 9 diz, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ou seja, muita da adoração, lembra a adoração de Caim? Ela é em vão. Por quê? Porque ela é do jeito que nós queremos fazer e não do jeito que o Senhor pediu. Em João, no capítulo 14, verso 15, Jesus vai dizer, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aqui o contexto é o amor que Cristo pede. Mas a gente já viu que o amor está diretamente ligado à lei de Deus. Tá certo? Eu não posso dizer que amo a Deus e continuar transgredindo a sua lei. O próprio Salvador diz isso. Em Atos capítulo 5, verso 29, Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Em Apocalipse capítulo 12, verso 17, nós vemos que o dragão ele está irado, não é com toda a cristandade, não é com todas as igrejas, mas são com aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É por isso que ele vai inventar calúnias, é por isso que ele vai levantar falsas acusações, é por isso que ele vai levantar a falsidade de seita. Por quê? Porque ele odeia o dia do Senhor. Ele quis colocar um outro dia no lugar. E ele odeia aqueles que santificam o dia do Senhor, o sábado do sétimo dia. Por fim, no nosso primeiro estudo, nós falamos a respeito do dia do Senhor escatológico e o dia do Senhor como memorial da criação. Na volta do Senhor Jesus Cristo, nós teremos o encontro desses dois conceitos. O dia do Senhor ele foi estabelecido na criação, antes do judeu, antes do povo lá reunido em Israel, foi estabelecido para a humanidade sem pecado. Agora, se esse dia foi estabelecido para a humanidade sem pecado, quanto mais nós precisamos desse dia no mundo de pecado. Por isso que o Salvador diz que o sábado foi estabelecido por conta do homem. O sábado semanal, onde o povo de Deus pode descansar, contemplando por espelho o que será a eternidade com o Éden restaurado. O sábado é um dia de refúgio, onde nós podemos descansar nas nossas obras e confiar, pela fé, que um dia, o mesmo Éden que Adão e Eva desfrutaram, no qual eles guardaram o primeiro sábado, nós também iremos desfrutar. Por fim, o dia do Senhor, o dia do juízo escatológico, o dia em que o Senhor irá trazer juízo a toda a terra, será também o dia em que ele trará descanso a toda a terra. Será também o dia que ele acabará com o pecado de uma vez por todas. E, finalmente, o universo poderá descansar num milênio, um milênio sabático. No nosso estudo de Apocalipse, lá no capítulo 20, nós vemos um milênio. Você pode conferir esse estudo aqui no nosso canal. O tempo em que o povo de Deus e a terra irão desfrutar de um sábado milenar. A terra ficará vazia, apenas com Satanás e seus anjos aprisionados aqui. E o povo de Deus estará com Cristo, reinando com ele, num sábado milenar. Após 6.000 anos de lutas, após 100.000 anos de pecado, finalmente nós teremos o fim no dia do Senhor, escatológico, que vai
junto ali com o dia do Senhor, o memorial da criação, finalmente dar descanso para o povo de Deus. Quando nós vamos ao texto de Isaías 66, que prefigura esse novo céu, essa nova terra que será estabelecido. Lá é dito o seguinte: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Na terra restaurada, no novo céu, na nova terra, o povo de Deus continuará adorando no sábado, no sétimo dia. Se o sábado foi estabelecido na criação, se toda a dispensação ali que nós temos do povo de Deus, os hebreus, continuou sendo sábado, se no tempo de Jesus continuou sendo sábado, se é mesmo dentro a apostasia, muitos continuaram observando o sábado como o sétimo dia, e na nova terra será o sábado, o sétimo dia que será o dia que será celebrado, será o dia que a terra irá se reunir para adorar a Deus? Será que nesse parênteses entre a morte de Cristo e a volta do Senhor Jesus, o dia foi mudado? Foi colocado um outro dia no lugar? Um dia de origem pagã? Um dia que será a prova, né, de teste àqueles que servem a Deus e àqueles que foram marcados pela besta? Meus amigos, não se enganem. Não deixem ser enganados por tradições de homem. A palavra de Deus ela é clara. Recapitulando o nosso último estudo. Com a apostasia da igreja cristã predita na profecia, muitas verdades foram obscurecidas em favor da tradição. O dia do Senhor foi suplantado por um dia de adoração pagão em homenagem ao sol. Conforme as luzes da reforma protestante começaram a brilhar, a verdade começou gradualmente a ser restaurada. Esse processo de restauração da verdade precisa ser levado até o fim. É neste contexto que Deus levanta um povo para anunciar estas verdades. Nos últimos dias, haverá apenas dois grupos: aqueles que receberam o selo de Deus e os que foram marcados pela besta. A restauração do dia do Senhor tem papel fundamental nesta divisão, para que ninguém seja enganado, para que ninguém seja iludido. Após passar anos na escuridão da tradição religiosa, Deus fez com que a verdade a respeito do seu santo dia de adoração voltasse a brilhar. Através de reformadores, de homens e mulheres que lideraram o movimento de volta ao solo escritura, Deus nos concede pela sua graça e misericórdia a oportunidade de conhecer toda a sua vontade. Mais do que isso, Deus nos concede a oportunidade de conhecer a verdade a respeito do seu santo dia de adoração, de prestar nossa adoração como ele requer, nos capacitando para enfrentar os enganos das tradições e decretos de homens que estarão diante do mundo muito em breve. Hoje é o dia para entrarmos no descanso do Senhor, não nos rebelando contra a sua santa lei e autoridade, mas rogando graça para fazer a sua vontade. Hoje é o dia para sermos selados com o selo de Deus e estarmos juntos daquele pequeno grupo que rejeita a tradição de homens, que rejeita a conformidade do mundo religioso, um pequeno grupo diante das multidões, porém um grande grupo diante de Deus e dos santos anjos. Um grupo que guarda os mandamentos e tem a fé de Jesus. Meus amigos, meu desejo é que vocês façam parte desse pequeno, grande grupo, para a honra e para a glória do nosso bom Deus.